Olá, sétimo ano. Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa. Esse é o vídeo 34. Nós vamos trabalhar adjunto adverbial. Professora Crislândia, aqui com vocês. É interessante, pessoal, que vocês recordem o assunto de advérbio visto com a professora Ana Paula em aulas passadas. Vocês viram que advérbio é uma classe gramatical que acrescenta ao verbo, ao adjetivo ou a um próprio advérbio circunstâncias de tempo, de lugar, de dúvida, de intensidade, de afirmação, de instrumento, companhia, causa e etc, né? Então, depois de ter visto esse assunto, entendido direitinho, nós vamos trabalhar hoje adjunto adverbial. E vocês vão entender que o adjunto adverbial é o advérbio exercendo uma função sintática dentro de uma oração. Vão ver também que o adjunto adverbial é um termo acessório da oração. Professor, o que é um termo acessório? É aquele termo que, se for retirado, não faz falta para a sua compreensão. Você compreende direitinho, porque ele não é um termo essencial, ele é um termo acessório, tá? Então, vamos analisar a primeira frase. Ricardo perdeu o documento. Veja que essa oração ela está estruturada em sujeito, né? Quem perdeu o documento? Ricardo. Perdeu o documento é o predicado. Dentro do predicado, a palavra mais importante é o verbo. Então, perdeu é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele pede complemento. Quem perde, perde alguma coisa. Ricardo perdeu o quê? O documento. O documento completa o sentido do verbo. Ele é o objeto direto. Ok. Ricardo quebrou o copo. Quebrou o copo é a ação praticada por Ricardo, é o predicado. Dentro do predicado, nós temos o verbo, que é a parte mais importante. Quem quebra, quebra alguma coisa. Quebrou o quê? Então, esse verbo pede complemento, ele é transitivo direto. O copo, quebrou o quê? O copo. O copo, objeto direto, completa o sentido do verbo quebrou. Ok? Na oração, Ricardo saiu. Ricardo é o sujeito, saiu o predicado. O verbo saiu, ele é intransitivo, ele não pede complemento. Ele sozinho completa o sentido, né? A ação, você entende completamente. Ricardo saiu. Não importa se ele saiu do quarto, se ele saiu da sala, se ele saiu de casa, do escritório, saiu. Ricardo chorou. Ricardo é o sujeito, pratica a ação de chorar. Então, chorou é o predicado e ele é um verbo intransitivo, tá? Ele é intransitivo porque ele tem sentido completo, ele não pede complemento. Lembram quando vocês viram verbos transitivos e intransitivos? Pois bem, agora eu vou chegar ao ponto do adjunto adverbial. Eu disse que o adjunto adverbial é um termo acessório, tá? Ele não vai completar o sentido do verbo, ele vai apenas acrescentar uma informação ao verbo. Por exemplo, Ricardo perdeu o documento hoje. Então, hoje é uma palavra, tá? Que acrescenta uma ideia de tempo à oração, tá bom? Ricardo perdeu o documento hoje. Ricardo quebrou o copo na pia. Na pia acrescenta uma ideia de lugar. É um termo acessório. Quando você leu a frase anteriormente, não fez falta essa informação. Você entendeu que ele quebrou o copo, tá? Na pia é apenas uma informação acrescida com ideia de lugar, onde ele quebrou o copo, tá? Ricardo saiu rapidamente. Rapidamente é uma palavra que acrescenta ao verbo o modo como ele saiu, tá? Ele é um termo acessório, porque
não faz diferença. Se ele estiver, é uma informação a mais. Se ele não estiver, você compreende. Saiu é verbo intransitivo, tá? E Ricardo chorou muito. Muito também é uma palavra que acrescenta ao verbo chorar, né, a ideia de intensidade. Porém, gente, ela não é necessária para você entender a frase. Então, o adjunto adverbial é isso, é um termo acessório, tá? Que vai acrescentar ao verbo, ou ao adjetivo, ou ao próprio advérbio, ideias, tá? Ideias de quê? De tempo, como é o caso de hoje, ideias de lugar, na pia, ideias de modo, rapidamente, o modo como o Ricardo saiu, ou de intensidade. Chorou muito, tá? Então, o adjunto adverbial tem essa função de acrescentar ao verbo ideias, tá? De tempo, lugar, modo, intensidade, dúvida, negação, afirmação, instrumento, causa e etc. Porém, ele não é o termo mais importante da oração, ele é um termo acessório, tá? Vamos analisar aqui. Sim, só confirmando, o adjunto adverbial modifica um verbo, um adjetivo ou um advérbio. Eu vou mostrar aqui para vocês frases do adjunto adverbial modificando um verbo, um adjetivo ou um advérbio, tá? Vamos lá. Elas caminham devagar. O verbo é caminham, é uma ação. Quando eu digo que elas caminham devagar, a palavra devagar está acrescentando uma ideia de modo, como elas caminham, devagar, tá? Então, devagar é o modo como elas caminham. Devagar está modificando o verbo caminham. Juliana é bem educada. Educada é adjetivo, é qualidade de Juliana. Quando eu digo que Juliana é bem educada, eu estou aí, gente, intensificando um adjetivo, tá? Então, bem é um advérbio de intensidade e está modificando aí educada, tá? Marcela fala muito bem. Agora, bem aqui é advérbio de modo, tá? Está sendo intensificado pelo o advérbio, né, de intensidade muito. No caso aqui, vai exercer a função de adjunto adverbial de modo. Então, o adjunto adverbial, ele vai modificar um verbo, um adjetivo ou um próprio advérbio. Bem, nessa última frase, é modo. É como ela fala bem. Agora, quando eu digo que ela fala muito bem, estou intensificando. Então, o advérbio aí, muito, de intensidade, está modificando o advérbio de modo bem, tá certo? Então, vamos ao conceito. O adjunto adverbial é o termo que se refere ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio, indicando uma circunstância, tá? Vamos ver aqui as circunstâncias que esses adjuntos adverbiais exprimem, tá bom? Vamos lá. Primeira circunstância, de negação. Por exemplo, não fale de boca cheia. Não é advérbio de negação. Dentro da oração, fazendo assim uma análise sintática, o não vai exercer função de adjunto adverbial de negação. E ele está modificando o verbo fale. Não fale de boca cheia. Outra circunstância de intensidade. Por exemplo, a atleta corria bastante. Bastante é advérbio de intensidade. Está modificando o verbo correr. Dentro da análise sintática, bastante vai ser adjunto adverbial de intensidade. Tá bom? De lugar. Vive nas montanhas. Nas montanhas
está acrescentando uma ideia de lugar ao verbo vive, tá? De tempo. Ontem à tarde, encontrei um velho amigo. Percebam aí, ontem à tarde é uma expressão, é um adjunto adverbial de tempo, certo? Está acrescentando uma ideia de tempo ao verbo encontrei. Expressa circunstância de modo, pessoal. Esperava tranquilamente o momento decisivo. Tranquilamente era o modo como ele esperava. Então, tranquilamente adjunto adverbial de modo e está modificando o verbo esperava. Circunstância de meio. Viajei de trem. De trem foi o meio que eu usei para viajar, tá certo? Então, de trem aí é adjunto adverbial de meio, modificando o verbo viajei, tá? Instrumento. O artista criava seus desenhos a lápis, né? Então, era o instrumento como que ele usava para criar seus desenhos, certo? Então, no caso aí, é adjunto adverbial de instrumento. Companhia. Fui ao cinema com sua prima. Com sua prima dá a ideia de companhia, adjunto adverbial de companhia. Circunstância de causa. O menor trabalha por necessidade. Por necessidade é a causa que leva o menor a trabalhar. Então, por necessidade é adjunto adverbial de causa, modificando aí o verbo trabalha, tá? Circunstância aí de finalidade. Daniel estudou para o exame, né? Qual foi a finalidade dele ter estudado? Para fazer um exame, né? Uma prova, para se sair bem. Então, para o exame é adjunto adverbial de finalidade, certo? É um motivo pelo qual ele estudou. Afirmação. Certamente há erros em seu trabalho. Certamente acrescenta uma circunstância de afirmação ao verbo a, que é do verbo haver, certo? É adjunto adverbial de afirmação. De dúvida, né? Talvez seja melhor irmos mais tarde. Talvez, né? É dúvida. Expressa aí uma circunstância de dúvida. Fazendo análise aí sintática, é adjunto adverbial de dúvida. Então, pessoal, adjuntos adverbiais nada mais é que um advérbio e ou uma locução adverbial, né? Exercendo uma função de adjunto adverbial. Lá na análise sintática. Na gramática, nós chamamos de advérbio ou locução adverbial. Quando vamos trabalhar análise sintática, nós chamamos de adjunto adverbial. É um termo acessório, tá? Que acrescenta uma informação ao verbo, ao adjetivo ou a outro advérbio, certo? Até a próxima aula. Façam o aprofundamento com a professora, as atividades propostas no livro e um bom aprendizado.